Você vai não falar vou assim? seguir roteiro nenhum, a Lê não gosta de roteiro, não quero roteiro. Fala rápido, resolve. Acabou 40 minutos. E pronto. Bem-vindo, você que está aqui começando a assistir esse primeiro episódio. Aqui a proposta é a gente falar sobre pessoas e como pessoas, elas de fato têm a sua própria marca. Você tem a sua própria marca, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, seu jeito de se comportar. Tudo isso é você, é eu, é a minha convidada, que, assim, eu estou muito feliz que ela está aqui comigo, porque eu a conheço pessoalmente, tenho um carinho muito grande, a gente tem uma parceria, trabalhamos juntos, e ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. Nossa, encheu ali E aí, o que eu quero falar aqui é que a minha convidada é ninguém mais, ninguém menos que Luciana Vitale. Olha essa risada. É mesmo. Luciana, para quem não sabe, simplesmente participou do reality show da Netflix, o Queer Eye. Brasil, Detalhe, tá? Brasil. Brasil. E aí, a história dela, que é o que também traz ela aqui hoje, né? Porque ela é bonitinha, maravilhosa e minha conhecida que vai, né? O que traz ela aqui hoje é exatamente a proposta inicial do podcast, falar de autenticidade. E foi a autenticidade que a crítica que acompanha aí, né, as séries e filmes, foi exatamente isso que a crítica percebeu na série. Né? E é isso que traz a Lu aqui, é disso que eu quero falar com ela, porque, afinal de contas, né, Lu, a crítica destacou o seu episódio, né? Eu não lembro agora quantos são os episódios, mas eu assisti tudo, de fato. O seu episódio, não porque eu te conheço, eu já falei isso para você algumas vezes, mas o seu jeito de ser, ele tá muito carimbado. E assim, é tão visível para quem assiste. E você teve repercussão. A Dani Calabresa foi uma que ela fez um story falando, não, eu quero a Luciana aqui comigo, né? Ela chamou ia os meninos. fazer nuggets pra mim. Ela ia fazer nuggets pra você. E eu queria falar exatamente disso, né, Lu? Como que foi essa experiência lá de participar desse momento que propõe uma mudança, que também é um assunto que a gente vai entrar aqui. Queria que você contasse pra gente. Olá, tudo bem? Ah, muito feliz. Que linda, ela tá tímida. Tô tímida. É sempre emocionante a gente ouvir palavras que acalentam o nosso coração, né? Ouvir que a gente tocou em alguma coisa. Ele fica apertando. Te toquei em alguma coisa e tocar alguém e sentir essa reciprocidade. Nós somos todos muito carentes de um afago, de um carinho, de um elogio. Então, a gente precisa, né? Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos vivendo uma época tão polarizada de alguns discursos de ódio, de ataque. Então, hoje, o carinho está muito em falta, esse respeito, essa cumplicidade, essa troca. E assim, eu recebi tudo isso quando você fala do Queer Eye. Então, a gente começa por esse episódio da minha vida dos meninos que fizeram o programa, os apresentadores, né? Então, são 5 pessoas maravilhosas que me receberam com esse carinho, que me abraçaram, que conseguiram tocar algumas feridas, mas de uma maneira muito sutil, muito elegante, muito carinhosa. Então, foi muito bom participar. E alguns gatilhos que talvez eu precisasse que fossem assim tocados, algumas feridas fossem tocadas, eles conseguiram, de uma maneira muito carinhosa, tocá-las e mostrar para mim que precisa ter uma mudança. Porque a gente fala assim, burro velho não muda o passo, né? Mas o burro velho muda o passo também. Ele pode, sabe, se adaptar, ele pode se adequar, ele pode perceber que ele precisa resgatar certas coisas e ter alguma troca, né? Então, assim, foi muito bom participar por isso e foi uma surpresa para mim quando um filho teu te indica
E foi tudo muito na surpresa. As pessoas falam, é tudo combinado. Não tem nada combinado. A chegada deles na minha casa, eu ter sido aceita, eu soube, né? Os meninos me falaram. Eu tive uma conversa com uma pessoa sobre o... Mas nunca achei, isso passou um tempo. Falei, isso aí não vai dar em nada. Quem sou eu para aparecer num reality da Netflix? Não tenho história para isso, né? Falei, quem vai contar a história da Luciana? O que a Luciana tem para contar a história dela? E realmente foi uma surpresa, que veio de um filho. Um filho me indicar, porque este filho, que já me conheceu com 24 anos de idade, quando eu tive o primeiro filho, ele perceber a força dessa mulher, dessa mãe. Então, isso é muito gratificante, né? E ele fala, mãe, você é foda, você tem isso. Você é... E foi uma surpresa. Então, e ele fala isso na entrevista, né? No episódio tem essa fala dele. Ele conheceu um lado da Luciana que foi enterrado. E não foi por culpa de marido, por culpa de filho, por culpa de ninguém. Ninguém... Eu falo que eu cavei o buraco, eu cavei a minha cova. Eu não gosto quando as pessoas falam, aconteceu isso por culpa de... Existe, sim, a culpa, mas existe também a gente deixar aquilo tomar conta da gente. E esse gatilho, para ser despertado, precisa de alguém chegar e te chacoalhar. Então, o Queerai foi um chacoalhão. Os meninos foram esse chacoalhão, né? Eles chegaram e falaram, Luciana, você é foda, você tem potencial, você é... E eu não acreditava mais nisso. Eu vinha de uma separação, de um momento financeiro ruim, de um momento pessoal que eu não me sentia fisicamente bem. A gente gordinha, a gente fala, estou gorda. Não, assim, te incomoda às vezes, você fala, porra, sabe? Mas a minha saúde está boa, eu estava feliz, eu estava agora namorando. Falei, mas por que eu tenho que me incomodar? Por que eu não posso ser feliz do jeito que eu sou? Por que a Luciana não pode conquistar as coisas do jeito que ela é? E aí eu vi que essa Luciana não tinha morrido, ela estava adormecida. Eu falo que foi uma bela adormecida, que os meninos chegaram e me deram um beijo. Então aí você acorda, né? Você fala, olha, eu estava adormecida. E quando você fala isso, quem não assistiu ainda, assista, né, a série, é maravilhosa. Todos os episódios, uma turma muito legal. Mas quando a gente pega o seu episódio ali, em alguns momentos a gente tem algumas falas que são importantes, que contam a sua história. E você era uma jovem muito, muito ativa, solta, motoqueira. Sim. E aí você contar isso e você ver o seu processo, porque cada um tem um processo. Sim. Né? Você falou aí, mas eu cavei a minha própria cova. Mas a gente precisa passar por isso, a gente precisa se perder para se encontrar. Porque essa é a verdade. Eu estava numa conversa muito, muito afinada, assim, falando exatamente sobre o nosso processo. Porque parece que a gente nasce e a gente sabe que ser criança ali é bom, é gostoso, a gente sabe das nossas características. Depois a gente meio que se perde na juventude, no comecinho da fase adulta, e depois a gente precisa retomar aquela linha de quem somos, para onde nós estamos indo. E é um papo muito franco, né, consigo mesmo. E aí, quando a gente vê essas falas dentro do programa, quem você era e o seu momento atual, é claro que ali a gente tem uma narrativa que é o que chama a atenção de todo mundo. Mas quando a gente pega isso, a gente vê... Como é que é para você ver a Luciana de antes e a Luciana que você é agora? E não como algo ruim, mas algo que faz parte do seu processo de autenticidade. Porque por mais que a gente está falando dessas questões aqui dentro, né, do podcast, mas quem convive com você, quem ouve você rindo, você tirando sarro, você tem essa luz dentro de você, independente do que você passou ou não.
Mas como é para você Aí eu ver essa luz, diferença? gente, tenho essa luz. Como que é para você ver essa luz? Nossa, obrigada. Então, é o que eu falo. A gente aqui não tem, não tem terapeuta, não tem. Mas que delícia ouvir isso, Ale. Que delícia ouvir isso de você. E realmente foi o que aconteceu. Aconteceu na minha vida um formato, uma virada de comportamento que eu vi num determinado momento toda a segurança e toda a minha vida eu entreguei na mão de outra pessoa. Eu achei que a felicidade desta pessoa era a minha felicidade. Eu achei que agradar outra pessoa ou outras pessoas seria o bom para mim, para eu ser aceita. Então, assim, palavras que eu não sabia falar, não vou, não quero, não gosto. Eu sempre ia com a maioria para agradar a maioria. Eu queria estar dentro da aceitação dos outros. Então, essa virada de chave que foi a separação, depois de um casamento de quase 30 anos, a gente virar a chave, a gente falar assim, nossa, virei a chave, não é mais isso. Eu existo, eu estou aqui, porra, eu tenho força. E muito que eu falo da música, que eu falo até no programa. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesta vida é feliz tendo amado uma vez. E o amor é a força motriz da vida. É amar, a gente quer ser amado, a gente quer ter alguém, a gente quer ser cuidado. As pessoas falam, eu preciso ter isso. Ter alguém não é necessário. Para mim é. Foi e é. Mas alguém que, esteja comigo para me levantar, para andar de mão dada do meu lado, não um passo à frente nem um atrás. A pessoa tem que estar do meu lado. E a gente, sabe, ter aquela troca, ter aquele carinho, ter aquela sintonia. Eu sinto muito, eu falo que o amor é muito importante. E hoje a gente vê, como eu repito, as pessoas hoje não terem mais discurso de amor, é triste a gente ver isso. E é isso que está acontecendo com o mundo. A gente tem dinheiro, a gente tem tecnologia, a gente tem 1000 coisas. E o amor está acabando. E a gente precisa, sabe? A gente quer trabalhar, a gente quer ser bem profissionalmente, a gente quer, sabe, ser uma boa mãe, quero cuidar bem dos meus filhos, quero cuidar bem da minha casa, quero cuidar bem de tudo, mas e o amor, e o carinho, e a troca? Isso é muito importante, isso move a gente. Então, eu sinto que isso foi uma das forças, assim, que eu falo, que o programa trouxe e que me fez virar a chave de falar, gente, olha aqui, a Luciana é amada também. Tem gente que me ama, esse filho me ama. Meus filhos me amam, eles querem me ver forte. Eles não querem eu cuidando deles, fazendo as coisinhas para eles. Eles querem eu forte, eles querem uma mãe feliz. Uma mãe que quando sai fala, tô saindo hoje, tô indo com meu namoradinho, meu namorado agora, que eles conhecem. Eles falam, vai mesmo, mãe. Vai lá, mãe, vai curtir, vai ser feliz. Que delícia ouvir isso dos meus filhos hoje. Vai ser feliz, mãe. Entendeu? Eles não querem que eu fique lá, cuidando deles, fazendo só para eles. Né? Mas é o que eu falo também no programa, quando eu gravei. A vida é uma caixa de bombom. Que foi no filme Forrest Gump, que eu assisti essa frase, marca muito, filme maravilhoso, que eu já acho que assisti 10 vezes. A vida é uma caixa de bombom, a gente nunca sabe o que vai encontrar. E cada ano que passa da minha vida, cada dia que passa, ele vem trazendo novos sabores. E isso é bom, se entregar a esses sabores. Entendeu? É isso que eu falo para as pessoas, não tenho embasamento nenhum psicológico, nem conhecimento, mas se entregue a novos sabores. Essa caixa ela é sortida, ela tem muito bombom lá dentro, que é a vida. E a gente fica, às vezes, sabe, querendo aquele sabor já não, a gente até gosta, mas vamos experimentar outro. Entendeu? É mais ou menos isso. Acho que você entra numa coisa que eu ouvi essa semana.
de uma pessoa com a qual eu trabalho e a gente estava conversando sobre coisas pessoais. Ela olhou para mim e falou assim: Ale, eu acho que você precisa de novas experiências. São os novos sabores. Exatamente, que é o que você tá exatamente isso que você falou, porque se você pensar num processo de introdução alimentar de uma criança, se você bater a sopa e colocar tudo ali, ela nunca vai sentir o gosto das coisas. E quando você só dá sopa, ela nunca vai saber diferenciar, não vai saber saborear outras coisas, né? Então, eu acho que isso cai muito do que você está relatando aqui pra gente. Vale lembrar que essa é a sua primeira entrevista pós eu não gosto, Queer viu? Eye. Não, pode parecer assim, não, você fez o reality, participou, mas assim, eu Ela não negou gosto. todas eu as não entrevistas. Sou tímida, eu adoro falar, adoro entrar nos lugares. A gente percebeu, Tímida, não quem tenho conhece nada. sabe. Eu entro em qualquer lugar, fala, vai lá e fala, eu vou e falo. Mas eu não gosto muito de estar assim, sabe? Em evidência, você foge. Não é a minha praia muito. Mas aqui você Tanto está e não vai poder fugir. Mas por tua causa, pela nossa amizade e para prestigiar o teu trabalho, que eu quero que dê muito certo, que eu quero ver você com muito sucesso, por você. Nossa, hein? Eu fiquei sem palavras, ó. Então tá bom. Lu, teve todo o fio condutor da sua história lá tá no relacionamento e eu queria voltar nesse assunto porque quando a gente fala de relacionamento, a gente coloca também num relacionamento saudável, isso não acontece. Mas a maioria dos relacionamentos, a gente entra num conflito entre autenticidade. Até que ponto a gente é a gente mantém as nossas coisas. E até que ponto uma fusão ela é comum e natural entre as duas pessoas. Eu li um livro, eu não vou lembrar o capítulo, o título, né, do livro, mas que falava que relacionamento era como você entrar num país novo, numa cultura nova, com tudo novo, né? Porque você está, de fato, vivendo novas experiências. Mas eu queria trazer esse debate para você, que teve essa experiência aí do casamento e você se dedicou muito a ele, Sim. né? Então, eu queria perguntar para você assim, o que hoje você traz da sua experiência, o que você aprendeu e o que você diria para as pessoas sobre isso? Então, isso é muito importante e foi uma dos motivos até depois, quando eu cheguei, aquela surpresa deles entrarem e de eu participar do reality, foi ligar esse alerta para outras mulheres, porque realmente é o que você falou. A gente acaba se anulando e se entregando, mas não porque às vezes o outro está pedindo ou porque você não tenha... ela é fraca, ela não tem... Porque, assim, o lugar de fala de uma pessoa sempre é muito fácil você colocar ou apontar o dedo e falar, não, você é errada, você tinha que ter virado a chave, você tinha que ter mudado, porque você era assim, você... É muito fácil você apontar o dedo, e isso é meio piegas até de falar, mas você aponta um, tem 4 apontados para você. Então, assim, por que você se permite a continuar naquele lugar? Primeiro, eu acho que a mulher, quando ela casa e às vezes ela se sujeita a isso, ela acha cômodo. É cômodo para mim continuar nesse lugar. Eu tenho alguém que me mantém, é um mantenedor, que está lá pagando as contas, eu estou em casa, cuidando dele, dos filhos, então está tranquilo. E eu não estou pensando em mim, eu estou depositando toda a minha vida nesse outro. E foi o que eu fiz, eu depositei toda a minha vida em outra pessoa. E a partir e no momento que esta pessoa quis ter outra vida, e ele tem o direito de querer outra vida, e isso pode acontecer com qualquer um dos dois, eu me vi o quê? Sem um recolhimento para uma aposentadoria, de uma previdência privada, de um qualquer coisa. Eu me vi sem dinheiro, sem poupança, sem trabalho, sem uma carreira profissional. Eu me vi sem nada, completamente nu. Eu falei, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada e estou com 50 anos de idade. Agora, quando você passa os 40 e poucos, 50 anos, eu falei, eu não tenho nada, hoje eu não tenho nada.
Quem é a Luciana hoje? A Luciana era o quê? A esposa do X. Hoje, quem é a Luciana? A Luciana hoje não tem, entendeu? Então, para essas mulheres, eu falo, quando a gente está em casa, cuidando da vida dos filhos, do marido, pensar nelas também. Sabe? Vou fazer uma coisa artesanal, vou pagar um recolhimento sindical, alguma coisa, contribuição de previdência, não é sindical, de previdência. Vou pensar no meu futuro. Porque a gente não pensa que o futuro, que a idade, que o abandono, ou que a coisa pode mudar. E a gente não sabe amanhã se a gente vai acordar. Então a gente fala, não, está tranquilo, eu não vou. Mas se continuar, e se eu vivesse 60, 70, se eu vou viver 70, 60 anos, não sei. Eu tive que começar do zero com 50 e pouco. Graças a Deus tinha o estudo. Isso eu aconselho as mulheres também. As faculdades, eu fiz as 2 faculdades, eu tinha um diploma. Isso ninguém tira de mim. Isso são tesouros que ninguém tira de você. Eu tinha acabado de me formar numa faculdade de Direito, tinha passado na OAB. Eu falei, gente, eu tenho uma profissão. Mas o único que eu fiz foi o meu divórcio. A única ação que eu tive foi o meu divórcio. Mas por quê? Porque me enveredei para... Agora eu tenho que começar a ganhar dinheiro. E não dava para abrir um escritório, esperar vir cliente, fazer um nome. Então, eu ainda tinha o diploma. E essas mulheres que nem diploma têm, que se dedicam uma vida, às vezes, aos casamentos, e, de repente, esse homem vai embora, ela não tem nada a ler. Porque uma coisa é você ficar viúva, você fica com a pensão do marido, vamos falar a verdade, vamos sabe? Pelo menos eu vou ter dinheiro para comer. Sim. Agora, se esse cara vai embora e ela é casada e não tem uma faculdade, não tem uma poupança, não pagou nada de contribuição para uma previdência, ela está ferrada. Para não usar outro termo. Ela está ferrada, porque ela fala, ferrou. Eu não tenho nada. Quem sou eu agora? Eu não tenho casa, eu não tenho marido, eu não tenho porra nenhuma. Então, é para essas mulheres que eu penso que elas têm que pensar, sim. A gente tem que pensar, sim, no nosso futuro. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sou dona de ninguém, ninguém é dono, meu dono. Eu posso estar com você hoje, você está comigo, amanhã eu mudo. Amanhã eu termino, acabou. Eu quero seguir minha vida. Você não pode amarrar ninguém num relacionamento. Exatamente. E relacionamento não é tudo. É bom, amor, é uma delícia, como eu falei, mas não é tudo na vida. A gente também tem que pensar na gente. Exatamente. E eu não pensei. E as mulheres não pensam. Olha, eu repito isso, friso, fico até repetitiva, chata, mas pensem em vocês. Pensem que você não sabe o dia de amanhã. Se você é uma mulher que está me ouvindo, não sei onde tem câmera aqui, não sei onde estava filmando, não sei. Aqui, ó, olha para essa aqui, ó. Aqui, olha para essa aqui. É. Mulher casada que não tenha um dinheirinho, não está pagando a sua previdência, não trabalha, não... Pense em você, porque se o seu marido for embora, se apaixonar por outra, e pode acontecer como você pode se apaixonar por outro. Tudo bem, se você se apaixonar por outro e o outro também, mas também tem que pensar, eu vou ter acho que cai pense em você. Não, eu perco até o fôlego. Não, eu percebi, vem da alma. Vem da alma, porque eu falo, Luciana, se você estivesse trabalhando nesse período, os filhos cresceram, gente. Podia ter deixado em escola, com a mãe, com a sogra, sabe? Com alguém. Sim. A gente se vira. A mulher é muito resiliente, é muito forte. Eu preciso concordar. Mulher é foda. Mulher tem filho, sabe? Não, isso eu não sei, porque eu não tenho. Não posso ter. Mulher tem filho. Então, a gente consegue, sim. Tem mulher que, separa... e consegue manter aquela vida, se vira, vai, trabalha, como eu agora e como um monte de mulher. Cria os filhos sozinhos, se fode, sim, bate cabeça, começa a trabalhar, mas se prepara também. Vamos ser esperta. Sim. Não espera uma situação. Não espera a coisa acontecer. Sim.
Porque você não sabe. Então, sabe, até é o que eu falo, até se você sabe fazer uma toalhinha de bordar a ponta do pano de prato com crochê e vender e fazer a sua poupança, faça. E tem o seu dinheirinho, tem o seu trabalho. Acho que isso cai, né, Lu, na própria autenticidade, porque isso é resultado de um não olhar para si. E hoje a gente vem, nas últimas décadas, agora o discurso, que não é um discurso à toa, é um discurso que tem toda uma questão e um fundamento que a gente vai entendendo, que é essa questão do autoconhecimento. Né? Você olhar para si, você saber quem você é, e mesmo que isso mude, não tem problema. Né? Porque assim, a mulher que viveu essa vida e ela se dedicou ao outro, por que ela não olhou para si? Ela precisa refletir sobre isso. Por que eu não olhei para mim? Então, para onde que eu quero... isso, porque é o que eu falo. Tem mulher, por exemplo, que é o que a gente vê e na faculdade de Direito, e no jornal, e na vida a gente aprende isso. A mulher, por exemplo, que ela apanha no casamento e ela continua naquela relação. Qualquer pessoa fala, mas é porque gosta, ela não sai porque ela não quer. Não é assim. Não, claro que não é simples. O apanhar, a surra pode não ser, às vezes, física, ela pode ser psicológica. Sim. Às vezes, esse homem está te colocando numa violência psicológica, numa violência de dependência. E aí as pessoas apontarem quem estava, é fácil. Mas o que essa mulher tem, às vezes, para ela se libertar disso? Exatamente. Isso eu até choro, eu falo, porque eu vejo ainda mulheres assim. Eu tenho amigas, colegas, assim, que a gente tenta alertar. A gente tenta, assim, e eu falo, hoje, para mim, não existe isso. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se tá do meu lado, eu meto a colher, a faca, o garfo, meto prato. tudo. O prato, a panela. Sim. Eu vou me meter, sim. E vou falar para esta mulher, cuida de você, se liberte. Não tenho nenhum... É o que eu falo. Quem sou eu para dar conselho para alguém? Não sou. Mas eu vivo a minha experiência e eu falo, pense em você. Porque a gente consegue, sim. E a gente, às vezes, até a força dessa relação, e a gente acha que não é. Eu falei outro dia para uma pessoa, para um amigo, conversando, eu falei, o elefante... Eu li uma história uma vez, um provérbio, sei lá, uma historinha, que o elefante filhotinho foi preso numa corrente. Desde pequenininho, ele foi preso numa corrente na pata dele. Ele cresceu e virou um elefante, sempre com aquela corrente. Então, ele nunca tentou arrebentar aquela corrente. E o elefante tem a força para arrebentar a corrente, mas ele sempre ficou preso, porque ele cresceu preso naquela corrente. Sim. Então, ele não sabe a força que ele tem. E as mulheres, que é o que acontece com muita gente. Muita gente não sabe a força. Por quê? Porque pus a corrente quando era filhotinho nesse elefante, ele cresceu, virou um puta do elefante. Ele vai achar sempre que ele é um... Não, eu não tenho... Se ele fizer isso, ele arranca aquela corrente, acabou. Ele está livre. Mas não, se ele cresce com a corrente, ele nunca vai saber a força que ele tem. Então, é isso que eu falo. E as mulheres têm muita força. Mulher é foda. A mulher, ela tem... E eu falo, parece piegas, pode... Sabe, hoje o mundo está mudando, as mulheres estão alcançando cada vez mais espaço. Ainda bem. E a gente vê isso e fala... Tem gente que fala, ai, que frescura esse discurso de sempre. Vários discursos estão sendo hoje, sabe, construídos e, graças a Deus, estão sendo construídos e vários conceitos estão ficando para trás. E essa geração que está vindo muito mais, sabe? É o que o meu filho hoje fala. Mãe, quando eu casar com uma mulher, ela vai trabalhar, vai fazer o que ela quiser. Ela vai ser o que ela quiser, os meus 2 filhos. Se ela quiser fazer o que ela quiser, ela vai fazer. Então, é essa geração que eu quero, de homens também. Sabe? Que vão falar para a mulher, você vai ser o que você quiser. Você vai fazer, mas você vai pensar em você também. É isso. Só é 2 se Sim. cada um for um, Sim, de fato. Exatamente. Né? E não uma coisa anular a outra. Eu não sei, às vezes a gente fica sendo meio prolixa de tentar falar, porque fica até cansativo, fica...
Mas é isso que a gente tem que passar. Mas você sabe que parece assim que é bobo, e eu também achava isso, de tipo, nossa, tem 300 pessoas falando tudo ao mesmo tempo, um monte de assunto, mas às vezes a gente nunca sabe aonde essa mensagem vai chegar. Isso é o mais importante, o primeiro de tudo. Que toque o segundo, uma pessoa, que toque tá bom. uma pessoa. Mas não é alguém que está ouvindo e vive isso e fala, Sim. deixa eu virar essa chave, tipo, eu me identifiquei nessa história e agora eu quero olhar e mudar e ser diferente. A Bruaca da novela Pantanal, que está recente e que acabou, era isso. Exatamente. O Então, que assim, a Isabel Teixeira parece... fez aquela personagem, a construção, que virou até uma protagonista junto com a... Ela virou protagonista, a história dela, hoje. Quando a novela passou, talvez há 20 anos atrás, eu assisti também. Ela não era tanto a protagonista como a Juma, que era também uma mulher que vira onça. Mas a protagonista acabou também sendo uma das protagonistas, a Isabel Teixeira, no papel da Bruaca, que foi uma que mulher... fez essa mudança, né? Que virou essa chave. É. E eu chorava nos capítulos, que eu olhava, eu via... Quando ela sentou na chalana e cantou, meu primeiro amor... Olha, rolou até uma... Eu choro com essa música. Se eu escuto ainda. Porque eu choro toda vez que eu escuto. Toma uma aguinha, toma uma aguinha. Não, porque eu falo, o primeiro amor, a primeira tentativa, a primeira... Ela não tem que ser única. A vida é feita de erros e acertos. Ó, eu fico totalmente emocionada quando eu escuto essa música. Porque eu fui intensa, eu sou intensa. Eu sou uma pessoa intensa. Por isso que você tá aqui. Muitas mulheres... Não estou aqui. É, lógico que tá. Ah, não. Entendeu? Então, a aqui, gente vê essas histórias... A gente fala, olha... E você vê como foi o final dela. Como ela, aquilo... Eu no sofá é uma libertação, né? Eu fazia, sozinha. Eu falava, que delícia ver a vitória de outras. De outra. Entendeu? Foi um processo de libertação, né? Ela foi... De crescimento. De crescimento. Ela se libertou dela mesma naquele processo. Ela viu o potencial que ela tinha. E uma mulher que não tinha nada, não tinha estudo, não tinha nada. Você vê, totalmente... Então, você vê essas mulheres, e elas existem aos milhões no Brasil. Gente, tem que... Eu não estou aqui para dar alerta para ninguém, porque... Não, o nosso papel aqui... Isso aqui é uma conversa. Aqui, o alerta. A ideia. A ideia. Pensa. O nosso papel aqui, a gente está conversando. Repito que o propósito aqui... Eu tenho atuado muito com essa questão de marcas, né? Da gente tentar ter uma coerência na nossa comunicação num todo. E a proposta do podcast é trazer as pessoas, como a Lu, que tem alguma história, que vai falar sobre autenticidade, que vai falar sobre as coisas que marcaram a vida dela e que a gente sabe que a gente marca o outro, de alguma forma, né? Eu tenho uma frase, não vou lembrar agora do autor, mas que ela fala assim, marca não é o que você fala, é a sensação que você deixa nas pessoas. Isso é marca. Porque o que eu falo, eu posso falar 1000 coisas. Sim. Mas o que a pessoa sente ali em relação a mim, ou que a gente considere num todo, né? Porque cada um tem uma opinião natural. Mas a gente tem algumas características que as pessoas reconhecem em comum da gente. Né? Então, sempre as pessoas que te conhecem, tenho certeza disso, vão falar, nossa, a risada dela, o jeito dela. Todo mundo vai lembrar, porque é aquela Lu do episódio mesmo, né? Eu conheço, eu posso falar que é aquela Lu. Mas é interessante porque a proposta aqui é justamente mostrar, né? Até as empresas são feitas por pessoas. A empresa não é uma entidade aleatória, ela é feita por pessoas. Né? Então, a minha proposta é mostrar as pessoas aqui, porque você trabalha numa empresa, você está em algum lugar, você convive com pessoas e você você ali dentro naquele meio. Né? Então, eu quero muito agradecer esse nosso momento aqui. Fiquei muito contente também. A confiança não queria, viu? Resistiu. Eu gosto. Mas eu posso dizer que foi a primeira pessoa, o primeiro jornalista que entrevistou Luciana Vitali pós Queer Eye Brasil, Netflix. Eu posso me vangloriar disso. Foi. Mas
E os fabulosos são fabulosos. Eles são maravilhosos. Eu queria... Sim. É o seguinte... Eles são... Nossa. A gente vai fazer uns stories, a gente vai fazer um barulho, a gente vai marcar eles. Nas redes sociais, marca depois de algum jeito aqui. A gente vai marcar. Eu vou ver se eu consigo. Todos trazem diariamente eles trazem conselhos preciosos para a vida das pessoas. Cada um na sua área traz conselhos preciosos. E conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia? Não. Tem gente que dá de graça, sim. Eles sim dão. Conselhos preciosos na internet, nas redes sociais deles. De graça. Existe, sim, gente que dá. Hoje a internet é um celeiro disso. Tem de tudo, mas tem coisas boas. Gratuitos, sim. É só saber onde olhar. Mas existem, eu vou convidar sim, eles para bons conselheiros e gratuitos para as mulheres, para as pessoas, para, sabe? Para despertar e virar essa chave. Existe, sim. Vou fazer uma pergunta muito mais objetiva e pessoal. Quando você olha para tudo que você passou, tudo e pega lá no começo, lá na sua infância. Tá. Hoje, com toda essa superação que você passou, você pode não estar no lugar que você idealizou, como você idealizou. Ainda você precisa muita coisa para melhorar. Ainda tenho. Tudo bem. Nossa, todos nós. Mas assim, você não é a mesma daquilo que te ocorreu, por exemplo, no final do casamento. Você não é a mesma. Você teve uma força ali para... Foi empurrada. Sim. Ninguém nem perguntou, você quer ter uma força aqui? Sim. Ou você foi empurrada. Então, eu queria te perguntar exatamente se você sente orgulho de olhar que hoje você é uma pessoa independente. Seu processo é outro, totalmente diferente. Sim. Né? E eu digo independente no sentido de fato de ter a sua própria estrutura. É bem diferente do que você vivia. E eu quero até fazer antes de você responder essa pergunta, eu quero até fazer um comentário aqui, porque você fez uma citação aqui falando sobre primeiro amor, né? Que acho que todo mundo tem. Todo mundo tem uma cisma com primeiro amor. Todo mundo tem. Eu não conheço ninguém que falou assim, nossa... Não, o primeiro amor, ele sempre marca. Sempre. Mas eu quero lembrar aqui as pessoas que a gente não é obrigado a viver o que a gente planejou pra gente. E é libertador você poder deixar a vida ser o que ela é. Porque quantas coisas a gente já não tentou fazer, né, Lu, que não deu certo. Sim. E eu não estou falando só de casamento, estou falando de tudo. Eu quero ir por esse caminho. E a gente fica dando murro em ponto de faca por muito tempo. Sim. E eu estou falando por experiência própria. Né? Eu queria percorrer um caminho para chegar ali no aspecto profissional, onde eu queria chegar. Não era ali. Sim. E eu não tinha a abertura e a humildade de olhar e falar assim, não é esse o caminho, então eu não vou ficar sofrendo, deixa a vida acontecer. E isso foi acontecendo em outras áreas da minha vida. Né? Eu estou numa fase de mudança. A estreia desse podcast é também um marco muito importante, porque eu estou virando muitas chaves. E hoje eu digo para as pessoas com muita sabedoria, deixa a vida ser o que ela é. Porque quem segura, quem represa, um dia transborda e depois precisa lidar com aquela enxurrada que sai derrubando tudo. Sim. Um dia a gente paga a conta. Então, assim, é melhor não fazer essa dívida. Deixa a vida ser o que ela é. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas vamos voltar e me responde se você hoje se sente mais orgulhosa da sua força, que se ela foi natural ali ou se ela foi uma necessidade, não importa. Mas você sente mais orgulho de você hoje? Você gosta de ter conquistado essas coisas, de ter conquistado ali, ter saído dali, daquela situação e hoje ser quem você é? Eu vou responder muito curto e com ela está com pressa, gente. Ela está com fome. Reflexão, acabou o chá. Eu não posso repor. Uma reflexão que eu faço do nosso filósofo Raul Seixas. E eu falo e deixo para pensar, porque é o que eu falo. Eu não estou aqui para
para ensinar nada. Estou ainda aprendendo muito e todos estamos. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é isso. Vamos ser metamorfoses ambulantes. A vida é isso. Não seja a mesma pessoa, a mesma ideia. Sejam metamorfoses ambulantes. É isso. É isso que eu acho que vale como ensinamento de uma simples vida de Luciana, que não tem nada de brilho, mas que vale não tem nada vale de dizer. brilho. Não, brilho eu gosto, adoro. Uma roupa com brilho, um brinco, com brilho. Mas, assim, seja isso. É isso só. Nossa. Foi muito bom participar, gente. Nossa, que bonitinho. Gostei desse microfone. É isso? Vamos lá, sobe o... Ela tá mandando embora, então vai. Chorei, tchau. Se sorri. O Até importante, canta brinca. comigo. Não se vou chorei cantar, não vou ou fazer se isso sorri, convido. o importante é que emoções Nossa, ela eu do meu vivi. brinde. Vai quebrar a caneca do moço, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Feliz 2023, 2024. Nossa. 2025. Feliz vida. Feliz vida. Mude. Só e mude. tenha a sua marca, que ela é única. É isso. Isso aí. Foi linda. Foi nada, vai tomar no rabo. Foi bom. Nossa, você tá gravando? Ai, obrigada. Eu quero esse final. Eu quero esse final.